Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos começando aqui, então, mais um vídeo falando sobre o livro Sinal Verde, nossos estudos de hoje. E vamos para o capítulo 10. Deixa eu ir chamando o pessoal que de repente está por aqui e pode ouvir uma palavra. Mandando os aviãozinhos para o pessoal que foi entrando também. Boa tarde, Mami, seja bem-vinda. Boa tarde, Carol. Bem-vinda também. Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Descansaram bastante? Ou cansaram mais? Contem. Por aqui a gente descansou. Hoje é o primeiro dia que nós estamos mandando o Murilo para a escola, né? Ele vai ficar um pouquinho na parte da tarde, vai ficar durante 2 horas, né? Um acolhimento que tem na escola para ir se acostumando. Ele trocou de escola também, então ele vai se adaptando, né? Novamente. Então a gente tá numa rotina aqui. De repente, se algum dia eu trocar a live da 1h30, não estranhem, tá? Fizer um pouquinho mais tarde. João Carlos, boa tarde, seja bem-vindo. Renata, boa tarde, bem-vinda também. Carlinha, seja bem-vinda. Deixa eu colocar o tema aqui pra gente. Hoje é o capítulo 10 e o tema se chama Na Via Pública. E ele é um texto bem interessante do André Luiz, ele tem diversas recomendações e ele é um pouquinho longo. Então, eu já vou começar para a gente não perder tanto tempo, tá? Aí, quem for entrando, a gente vai conversando junto, porque ele tem um pouquinho mais de 2 páginas. Então, é bom a gente já ir fazendo, né? Assim dá tempo de todo mundo conversar, comentar, colocar aí opiniões, experiências, fiquem sempre à vontade, tá bom? Vamos lá, então. Na via pública. A rua é um departamento importante da escola do mundo, onde cada criatura pode ensinar e aprender. E aqui ele tá falando da rua mesmo, viu, gente? É via pública, é a rua onde a gente encontra as pessoas, onde a gente encontra algumas vezes alguns conflitos, né? E a gente tá aqui, né, sempre podendo ensinar e aprender, né, é uma troca, né, e quando a gente pensa na sociedade como um todo, como diz o livro dos Espíritos, né, o homem não é capaz de desenvolver todas as suas faculdades para auxiliá-lo na evolução, precisa o quê? Precisa de outras pessoas, precisa de outros meios, né, e as pessoas são esses meios que às vezes a gente acaba entrando em conflito, que a gente ouve uma nova experiência, então é sempre válido o convívio, e aí André Luiz fala aqui então da via pública, né? Babi, seja bem-vinda, amiga. Betânia também, amiga querida, bem-vindas, meninas, boa tarde. E aí ele continua, né, na rua, encontrando amigos ou simples conhecidos, tome a iniciativa da saudação, usando cordialidade e carinho sem excesso. Então, quando a gente tá na rua, né, tá no shopping, tá em algum lugar público, e se você encontra alguém, seja sempre gentil, cordial, porque a gente sabe que tem gente que nem olha pra cara, né, finge que não conhece. E se alguém fez isso com você também, não se sinta aborrecido, né, faça a sua parte, seja gentil, mesmo que a gente esteja dando bom dia pro vento, né, não importa, o vento ouviu. Né? Eu sempre procuro não me preocupar muito, porque às vezes a gente fica tão preocupado com o outro, né? O que o outro achou, o que o outro estava pensando, e não, vamos fazer a nossa parte, vamos ser cordiais, carinhosos, atenciosos, né? Sem excesso, como diz aqui. Não adianta chegar, você conhece a pessoa, já chega abraçando daquele jeito. Tem gente que não gosta nem que toca no braço, né, quando conversa. Então a gente tem que respeitar o momento de cada um, a maneira que cada um também demonstra seu carinho. Então a gente não tem que fazer todas as coisas do jeito que a gente acha melhor, né? Vamos ser gentis.
Aloísio, boa tarde, Aloísio, bem-vindo. Maria da Conceição também, bem-vinda. Então, né, vamos tomar cuidado, sempre respeitando o próximo, né? Caminhe em seu passo natural ou dentro da movimentação que se faça precisa, como se deve igualmente viver sem atropelar os outros. E dizem muito, né, que quando a maneira que você anda, o que você se comporta andando na rua é meio como você leva a sua vida. E vamos então fazer de maneira natural, né, sempre atento, né, que a gente sabe que estar na rua, eu e minha mãe já estávamos até falando um tempo atrás disso, né, mames, que a gente tá sempre alerta, sabe, é 2 passos para frente e uma olhadinha para trás, né, uma andadinha, outra olhadinha, que tem que estar de olho, não dá para ficar na rua, no parque, lá, pensando na vida, porque a gente sabe, né, que a gente tá no mundo que tem muita violência, tem muito ainda perigo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E também a maneira que a gente faz sem querer andar todo esbaforido, né? E eu que o diga, eu que já levei alguns tombos na rua, inclusive, viu? Tenho até experiências para compartilhar. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. A Babi tá anunciando que no Encontro Espírita ela vai ter a entrevista hoje, né? A gente vai. Entrevista não, encontro com a Bárbara Nunes, que é da Juventude, né? Esqueci o nome, qual que é, Babi, depois me fala, Juventude, não me lembro o nome, é a sigla aí, GLDN Oficial. Rô, boa tarde, bem-vinda. Oi, pode passar para dizer um oi e depois assiste, tranquilo. Cláudia Regina, deve ser bom. Boa tarde, seja bem-vinda também. E aí, né, eu aprendi muito com essa questão de andar sem atropelar ou sem se atropelar, né? Minha mãe já me socorreu uma vez do que aconteceu e eu levei 2 tombos, assim, que eu lembro memoráveis na rua, graças à minha impaciência, à pressa, a querer, às vezes, né, chegar um pouco mais rápido. E eu lembro de 2 tombos que eu levei que foram feios e que me fizeram desacelerar. Então, tudo vem na nossa vida com um aprendizado. Tudo que acontece tem um aprendizado por trás. E a gente tem que aceitar isso. Porque se foi permitido, é porque tinha algo para você aprender ainda. Tinha algo para você enxergar de uma outra maneira, né? Júlia, seja bem-vinda, boa tarde. Mariana, boa tarde também, bem-vinda. E temos que fazer assim, né? Aí a outra parte do André Luiz. O João Carlos falando, nunca cheguei a cair, mas dei algumas cabeçadas em cesto de lixo. João, não foi nada. Eu tomei um tombo, vou até falar, tava correndo para pegar um ônibus. Eu saía da estação de trem, pegava o ônibus, isso já era à noite também, por isso que eu tinha toda essa pressa, né? Porque era do lado de uma comunidade ali perto onde minha mãe mora, que pegava o ônibus. E não era muito seguro também, mas eu era bem esbaforida, então eu tive que desacelerar. E aí eu fui correr nesse movimento, nessa pressa, mas eu fui assim, com o braço esticado e caí no chão, que nem um saco de batata. Me ralei toda, minha pressão caiu, que eu já tenho pressão baixa, consegui ali levantar, sei lá como, não sei se alguém me ajudou, não me lembro, e aí entrei no ônibus, minha mãe que estava me esperando no ponto de ônibus, né, que eram 5 minutos ali onde eu tava, já veio, né, eu não sei se eu liguei pra ela, deve ter ligado pra ela já veio me acudir, e não, eu acho que não, que minha mãe não devia ter celular naquela época. Mas aí ela me viu, me acudiu, eu sei que eu quase desmaiei, a gente pegou sal ali no meio do caminho pra tentar melhorar a minha pressão e assim fomos. Deixa eu ver aqui, o pessoal entra. Isa Lima, boa tarde, bem-vinda. Carlinha falando, estou sempre alerta porque já fui assaltada, demorei para me recuperar do trauma. No início eu não saía sozinha nas ruas de jeito nenhum. Imagino, Carlinha, o trauma que deve dar, né? A gente, na rua, a gente nunca foi, né, assaltado, assim, na via pública, mas
a gente tem que estar alerta mesmo, né? E isso desencadeia, né, uma série de coisas. Eu imagino o que você passou, né? Não é fácil quando a gente pega um trauma. A Júlia contando que já caí correndo para pegar o ônibus. E daí caí e não pegou, né? De tanta vergonha que ela esperou o próximo, mas melhor se recuperar, né? Ai, não é fácil, né? Maria Lia, boa tarde, seja bem-vinda. Mas a gente aprende a ficar um pouco mais esperto, mais vigilante, aprende a desacelerar, né? A rua é uma maneira é um aprendizado de diversas maneiras, né? E aí ele continua, né? Se você está num coletivo, acomode-se de maneira a não incomodar os vizinhos. Então a gente pensa muito, né, nos condomínios, né, que a gente mora. Eu aqui, por exemplo, condomínio de prédios, são muitas famílias, são muitas pessoas, muitas opiniões diferentes. Teve um dia que eles foram fazer aqueles shows que estavam tendo, né? Os artistas, na verdade, eles se dispunham a fazer o show aqui para arrecadar dinheiro, né? Quem quisesse doava o dinheiro, então eles faziam um show, dava para ouvir aqui quem tava da sacada, né? As pessoas doavam, entrava na página e doava. E aí teve um show, um dia, que quando terminou, alguém do condomínio decidiu soltar fogos. Só que já era 9h30 da noite, por aí. E aí soltaram esses fogos, né? Aquele barulhão, tudo, não sei o que, bonito, lindo, né? Pra mim tava ótimo, não tinha problema nenhum, pra mim. Só que comentaram, né? Quem tem cachorrinho, quem tem criança pequena, ninguém avisou que teria os fogos, e aí falaram que não, que isso não iria acontecer, que foi um erro, né? Mas é sempre pensando no coletivo, né? Porque eu tô com meu filho é grande, né? 9h30 tá ali indo dormir, mas tá tudo bem, né? Agora quem tem bebezinho, né? Ou quem tem um cachorro que tem que se preparar também, né? Para essa questão dos fogos. Então, é sempre pensando nesse coletivo, nessa parte do incômodo. Ó, Luísio falando andar sem atropelar a quem que seja, isso aí. Henrique também, seja bem-vindo. Henrique, boa tarde. E André Luiz continua, né? Se você está de carro, por mais inquietação ou mais pressa, atenda às leis do trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis de lhe amargurarem por longo tempo. E quantas vezes a gente não perde a paciência do carro, né? Nessa questão Depois eu volto, João, peraí, já li. No carro, quando a gente perde a paciência, quando a gente acaba, né, levando uma fechada, ficando ali desrespeitoso com o outro, não ter aquela vontade de xingar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? O João tá falando que o coletivo é o ônibus. É verdade. Olha, perdão, peço desculpas até. Sim, tem toda a razão, João. É o coletivo. Eu já pensei no condomínio, olha só, já viajei no negócio, mas beleza. Mas do ônibus, sim, acomodar no ônibus de maneira a não incomodar os vizinhos quando a gente tá no ônibus, né? E acaba sentando, né? Aquela coisa, né? Respeitar, na verdade, quem tá do lado, dar preferência, né, deixar pessoas grávidas, idosas sentarem em primeiro lugar, né? Faz tanto tempo, gente, que eu não ando, eu até esqueci o nome, era coletivo, né? Não ando nem de carro ultimamente, imagina de ônibus. Olha só, né? O Henrique, é Luiz Henrique, é seu filho. Bem-vindo, é verdade. Sim, estou vendo. Lembra você também. Muito legal, seja bem-vindo, viu? Ser Souza, seja bem-vindo também, boa tarde. Nilmar, seja bem-vindo, boa tarde também. E aí, né, virando a página agora, recebendo as saudações de alguém, responda com espontaneidade e cortesia. Então, né, não importa como você começou seu dia, o que aconteceu, o que não aconteceu, mas pelo menos seja bem educado, né? A pessoa não precisa saber o que você está passando, ou simplesmente você ser rude porque não está num dia bom. Então, seja no mínimo, né, educado, cortês. Não detenha companheiros na vida pública.
absorvendo-lhes tempo e atenção com assuntos adiáveis para momento oportuno. Então, né, tomar muito cuidado, né, quando a gente está falando com as outras pessoas e contando coisas ali, de repente, num lugar um pouco mais aberto, né, falando um pouco demais, principalmente quando a gente está no lugar aberto, numa rua, no shopping, né, as outras pessoas estão escutando. E a gente tem que ser também muito discreto, né, com as nossas coisas. E ele pede, né, um momento oportuno. Vamos aguardar, então, né, esse momento, também o momento que a pessoa tem o seu tempo disponível, né, porque muitas vezes a gente encontra a pessoa, ela tá um pouco com pressa também, e aí por, né, meio assim, por não querer cortar, não querer falar nada, a pessoa acaba até escutando, mas não tá escutando, né, com aquela atenção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí ele fala o contrário. Ante a abordagem dessa ou daquela pessoa, pratique a bondade e a gentileza, conquanto a pressa frequentemente esteja em suas cogitações. Então, mesmo que você encontre alguém, a pessoa está falando, espera o momento certo, né? Para abordar, para falar ali com calma, né? Falando, olha, eu tô indo até ali, né? Depois a gente pode conversar, né? De maneira educada. Né? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a pessoa também não tá no momento bom e tá precisando de uma ajuda. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita sensibilidade nesses momentos. Vitor, boa tarde, bem-vindo. Aí ele continua, né? Em meio às maiores exigências de serviço, é possível falar com serenidade e compreensão, ainda mesmo por um simples minuto. Então, não há aquela desculpa, né? Estou com pressa, não posso falar. E aí você sai falando uma coisa rude, falando de uma maneira rápida, ríspida. Então, a gente tem que tomar muita atenção, né? Em como estamos nos dirigindo com as pessoas, como estamos falando com aquele que está ouvindo a nossa preocupação, nossa reclamação, nossa crítica, mas sempre, né, tentar falar com essa serenidade, com essa compreensão, não importa em que momento você está passando, se você está na rua, ali simplesmente numa conversa banal, escutando alguém, tomar cuidado, às vezes no ambiente de trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado sim e ter essa calma dentro de nós, principalmente quando falamos com as pessoas, né? Ninguém é obrigado a saber todas as suas preocupações, todos os motivos que às vezes a gente está um pouquinho mais inquieto, perturbado, né? Mas a gente precisa nós mesmos voltarmos ao nosso centro e tentar buscar essa serenidade, essa compreensão. Então não tem essa desculpa de fui mal educado porque estava com pressa, né? André Luiz deixa bem claro que em 1 minuto você consegue sim falar com essa serenidade. Então, fora isso, é falta de educação mesmo. Rogando um favor, faça isso de modo digno, evitando assovios, brincadeiras de mau gosto ou frases desrespeitosas, na certeza de que os outros estimam ser tratados com o acatamento que reclamamos para nós. Então, quando alguém, né, tá ali, você pedindo um favor, ou mesmo prestando um favor, ou você pedindo um favor, né? A gente não pode ficar brincando, zombando da situação, né, tratando a pessoa com desrespeito, ou simplesmente achando que é superior, né, por estar ali prestando esse favor, ou de repente também se humilhando, pedindo um favor. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que manter a nossa dignidade assim em todos os momentos, porque nós vivemos em sociedade e as pessoas, tudo bem, elas são de diferentes classes sociais, são de diferentes níveis, né, de educação, de oportunidades de estudo, oportunidades de trabalho, mas o respeito, a gentileza, ela é universal, ela é única. Então a gente não tem que ficar achando que é
pior do que alguém, é menos digno de tal recebimento, você merece menos atenção. Não, a gente tem que manter a nossa dignidade para fazer tudo. A gente tem que se respeitar e colocar os limites no respeito ao outro e a nós mesmos. Então, muita gente às vezes vai fazer uma brincadeira e falta com respeito, e a gente tem que ter sim a nossa certeza de se impor e falar: olha, até aqui, passou disso aqui, ó, não tem jeito. Então, eu não te desrespeito, eu espero o mesmo de você comigo, se isso acontece. E geralmente isso acontece porque quando você tem uma atitude desrespeitosa com o outro, e o outro também é de desrespeitar, é de falar essas frases, né, palavras que não são muito adequadas, a pessoa começa também a se achar no direito de falar com você da mesma maneira. E é aí que se perde o respeito, que se tem uma discussão e que as pessoas acabam achando que isso é amizade, né, que é amigo, então pode falar assim, quando na verdade na primeira oportunidade há um desrespeito sim. Então, na minha opinião e também aqui na recomendação do André Luiz, a gente tem que ter a nossa dignidade, a gente tem que impor esse respeito e tem que tratar bem as pessoas, pedindo ajuda ou contando uma coisa que para ela tá preocupada. Então imagina se você vai contar um problema sério que você tá passando e a pessoa começa a zombar de você, começa a falar assim, a desmerecer tudo que você está contando. Como você se sentiria? Né? A gente se sentiria mal, sentiria que não está se importando, que não está prestando atenção, que não está dando a mínima, né, para o que a gente está contando. E aí, o que a gente espera disso, a gente tem que fazer com o outro. Então, em todos os momentos, a gente tem que tomar cuidado em como se impor, como tratar as pessoas, como acolher quando tem esse problema, né? E aí ele continua aqui: você não precisa dedicar-se à conversação inconveniente. Mas, se alguém desenvolve assunto indesejável, é possível escutar com tolerância e bondade, sem ferir o interlocutor. Então, na primeira coisa, primeiro passo, a gente não tem que ter esses tipos de conversação que não é um assunto agradável, principalmente quando a gente fala em relação ao outro, né, que é onde vem. O Vitor falando: é tão ruim quando precisamos de alguém e somos tratados com desprezo ou minimizando a nossa dor. É muito difícil, né, Vitor? Porque às vezes você tem a pessoa como um amigo e aí você tá num momento difícil e a pessoa também te recebe dessa maneira. Você acha que vai ser acolhido e que vai ajudar, e na verdade a pessoa vem e zomba, fala: ai, deixa disso, que bobagem, né? Já assume aquela posição, nunca passou pela situação, não tem nada a acrescentar e ainda despreza. Então, isso não é uma atitude legal e não é uma atitude, não é uma amizade que você vai poder contar depois para esse tipo de pessoas. De repente, é uma amizade que você pode ter em outros momentos da sua vida, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado também entre o nosso limite da tolerância, né? Eu também falando aqui por mim, né? Eu também por mim. Se você se frustrou com a condição de uma pessoa, com desprezo, com alguma situação que a pessoa fez para você e não te agradou, você não precisa também cortar a amizade, né? Se isolar completamente. Mas você fica atento e sabe que aquela pessoa, naquele momento, você não pode contar, porque não tá no tempo dela te acolher, ela não entende o que você está passando e essa não é a postura dela. Isso é condenar uma pessoa? Não, é entender o que ela pode oferecer com a amizade. E aí a gente acaba sabendo qual vai ser a reação dela. É simplesmente estar atento, né? Fátima, seja bem-vinda. O Vitor continua aqui: ao falar com o outro, me dispor a ouvir, procuro me colocar no lugar da pessoa. Se ela procurou para conversar, merece no mínimo atenção e carinho. Perfeito, Vitor, perfeito. Eu também sou assim, eu também tento sempre, né, tratar as pessoas, desenvolver a empatia, tentar
conversar de uma maneira franca, honesta, ouvindo, né, que é o mais importante, que é o que é tão difícil às vezes, né? Só que muitas vezes as outras pessoas não estão nesse mesmo pensamento que você. E a gente tem que ter na nossa cabeça assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, o problema é da pessoa, o tempo é dela, né? E aí, se você tá com uma dificuldade, você sabe que com ela é melhor não falar, fala com ela sobre outro assunto, né? Mas se ela vir falar com você e pedir sua atenção, você faz a mesma coisa que você faz sempre. Porque não é porque a pessoa não foi atenciosa com você que você não vai ser com ela. Mas também não é implorar pela amizade, não é ficar atrás da pessoa querendo se aproximar. Mas a gente tem que ter, né, esse limite. Né? Eu já fui muito intolerante, muito. No sentido de se a pessoa fizesse isso comigo, eu me afastava. Falar, então não é meu amigo, então não merece minha amizade. Eu juro, eu era assim. E hoje, assim, eu estou um pouco mais flexível, entendendo que cada pessoa tem o seu tempo, que é aquilo que ela tem para oferecer mesmo, e muitas vezes não é culpa dela, é simplesmente a ignorância dela, de não saber lidar com a empatia, de não saber colocar o outro, de não ter aprendido ainda a ouvir o outro, sempre preocupada em falar, né? Então a gente tem que sempre entender, a gente sempre aprende, né, com os outros, mesmo nesses momentos que não são tão bons pra gente, né? E aí, vamos ver aqui. Você não precisa se dedicar a conversação inconveniente. Aí, deixa eu continuar o que ele fala, porque senão a gente perde aqui. Não consigo pagar na mesma moeda. Tem gente que me chama de tonto, mas sou assim. Não precisa ter feito por mim. Eu, naturalmente, me sinto bem, me doando a quem precisa ser ouvido. Exatamente, as pessoas chamem o que elas quiserem chamar. Né? Como eu estava dizendo esses dias, né? Se você acha, problema seu, é bem assim, né? Eu não acho. E segue a vida, sem a gente se doer, sem a gente ficar remoendo, sem a gente ficar magoado, né? Porque magoa, isso, e a gente tem que trabalhar dentro da gente essa mágoa, às vezes mesmo essa revolta que a gente tem, né, em relação aos outros. E a gente tem que trabalhar muito bem isso. Porque também, né, como disse a minha mames aqui, tudo é um aprendizado. Então, até você aprender a lidar com essas pessoas que te chamam assim, é um aprendizado também, né? Não, Vitor, fica à vontade. Não é isso. Desculpa, parei. Não, conta porque agrega muito. Agrega muito, por isso que eu parei, pra gente dar continuidade, tá? Não tá atrapalhando. É que aí se eu paro aqui e volto, né? Só pra gente não perder o ritmo, mas pode ir contando que a gente volta. É muito bom mesmo. Eu sempre deixo as pessoas participarem porque eu acho que ajuda muito, né? Luiz, boa tarde, seja bem-vindo. Aí aqui, continuando, né, a pessoa fala, né, que a gente não precisa falar de coisas inconvenientes, falar dos outros, né, falar de assuntos desagradáveis, mas se a gente está no meio, chega num grupo de pessoas que estão falando sobre isso, a gente tem sim que escutar isso com tolerância e bondade, e não simplesmente atirando nossas verdades, né, que é o que algumas vezes acontece, que a gente já perde a paciência e fala, já estão falando disso de novo? Não quero ficar falando disso, já sai falando bobagem e ainda é taxado de mal educado, né? É simplesmente ficar ali tolerante, se afastar, se não quer conversar, se afasta, vai fazer outra coisa, né? Sai dali de perto e deixa a vida continuar. Boa tarde, Patrícia, bem-vinda. Olha, estamos um pouquinho já no final, é que o texto é longo hoje, mas pode entrar aí e participar, depois você pega o comecinho, tá bom? Aí vamos aqui, últimas duas frases. Pessoa alguma, em sã consciência, tem a obrigação de compartilhar perturbações ou conflitos de rua. Então, esse negócio, né, de ficar falando dos outros e do que aconteceu, notícias do mundo, desgraças que acontecem, passam na televisão, assuntos gerais que são perturbadores, há necessidade de compartilhar?
Há necessidade de ficar falando muitas vezes sobre o tema? Não, não há, porque isso não ajuda em nada, isso não traz nenhuma boa energia nem para você e nem para o lugar que você está falando. Se você está falando dentro da sua casa, é pior ainda. Deixar a TV ligada, né, também, ouvindo as notícias, e deixa a TV ligada ali falando de notícias ruins o tempo todo. Que tipo de energia que a sua casa fica quando isso acontece? Já pararam para pensar nisso? Ah, mas eu só deixei a TV ligada. Só deixou. Mas ali as informações estão sendo passadas, a atmosfera, todo o ambiente da casa, ele fica também nessa vibração. Principalmente a gente falando de coisas um pouco mais pesadas, mais tristes. Não precisa só você estar vibrando nisso, mas só de deixar ali ligado, você ouvir uma palavra, ouvir outra e tal, isso também muda um pouco, né, o ambiente. Então a gente tem que estar sempre atento, sempre consciente do que a gente consome, não só a comida, mas também o que a gente, né, consome, os nossos ouvidos, que tipo de notícias nós escutamos, o que a gente fica falando e falando e falando sem parar, e tomar muito cuidado também o que nós depois falamos para os outros, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão precisando desse tipo de notícia, ou melhor, nunca estão, né, precisando, porque não há necessidade de compartilhar. E muito menos falando de acidentes, de conflitos de rua, de situações que aconteceram, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Luiz falando isso é muito inconveniente, ficar falando das pessoas lá fora. Oh, e como? E como é? Aí o último aqui. Perante alguém que surja enfermo ou acidentado, coloquemo-nos em pensamento no lugar difícil desse alguém e providenciemos o socorro possível. Então, né, quantas vezes a gente vê, né, acidentes, coisas acontecendo na rua, e aí tem um monte de gente compartilhando nas redes sociais, querendo filmar, querendo tirar foto, e quem presta socorro? Ah, de 10 que tava ali, um foi prestar socorro. Uma, duas pessoas foi chamar uma ambulância, foi chamar uma ajuda. Ou mesmo um acidente que você causou, tem que prestar socorro, tem que ajudar, tem que fazer a nossa parte, sim. E se você está de longe, se você viu algo passando e foi desagradável, simplesmente você já viu que socorreram e tudo mais, passou ali na rua, né? Tava um acidente ali na rua, no canto, faça uma oração no momento, peça, né, auxílio para que a espiritualidade ajude aquela pessoa naquele momento, que ampare a família que vai receber também uma notícia, né, muitas vezes de um acidente ou de algo um pouco mais grave, né, uma sequela mais grave. Então vamos sim colocar nossos pensamentos sempre em vibração de boas energias para as pessoas, mantendo a gente em boas energias e onde quer que a gente passe, porque quando a gente está na rua, está numa via pública, a gente está cercado de ainda mais influências além das pessoas, e tudo a gente decide em que vibração a gente vai querer ficar. Então, se você vai consumir tudo isso para você, vai guardar para você, ou simplesmente vai entender aquilo que está passando e vai usar a cortesia, a generosidade, a discrição. E a gente precisa sempre pensar, né, naquilo que nós estamos contribuindo para nós e para o mundo, porque quando falamos da lei de sociedade, é sim, o homem precisa do outro para esse convívio, para ele se melhorar, para ele se evoluir, e ele também tem essa capacidade, né, de escolha do que consumir, do que falar, né? O livre-arbítrio é nosso, a escolha é nossa, do que a gente quer propagar. As opções estão aí. Nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado. Igual o Luiz falou aqui, devemos sempre socorrer as pessoas que estão precisando daquela ajuda. Exatamente. Nós sabemos que isso é o caminho certo. Nós sabemos que não precisa ser espírita, seguir a doutrina espírita para saber isso. Simplesmente, se você segue o caminho do bem, se você é uma boa pessoa, você vai sim ser solícito, vai ajudar a quem for. Dentro da sua fé, você faz aquilo que é necessário, faz uma oração, ou vai numa igreja,
durante a missa também faz um pensamento. Enfim, cada um faz da maneira que achar melhor. Mas o importante, sim, é fazer o certo do caminho e ir na direção do caminho do bem. E isso nós temos consciência. Porém, a gente se ausenta dessas condições. A gente fica impressionado com acidentes na rua, curiosos, querendo ver o que está acontecendo. Você encontra um amigo, um vizinho que começa a contar sobre uma outra pessoa, uma fofoca, você fica curioso, querendo saber qual que é a novidade, o que a pessoa passou, como que ela tá, mas você não quer falar com a pessoa, não quer acolher a pessoa, não quer ligar para ela e falar, olha, tá tudo bem, tá precisando de ajuda? Não, você quer saber pelo outro, porque é curiosidade. Então isso não é ajuda. Você quer ver tudo o que acontece e simplesmente não ajudar, só observar ali de passeio no mundo, né? E a gente não tá aqui para isso, a gente tá aqui para trabalhar, não tá aqui para passear, para ficar perdendo nosso tempo com essas pequenas coisas, para ficar preocupado com a notícia dos outros, com as coisas que acontecem com os outros. Então a gente tem que abrir nossos olhos, sim, e enquanto a gente estiver na rua, em contato com alguém ou com alguma situação, fazer o nosso melhor, fazer aquilo que está dentro da lei, aquilo que está correto, mas também aquilo que está dentro, né, da nossa ética, da nossa moral, sempre com a condição do auxílio ao próximo e tratando as pessoas como que a gente quer que sejamos tratados. Então, a teoria a gente sabe muito bem. A gente sabe muito bem o que Jesus pregava. André Luiz aqui é muito direto, falando como a gente tem que fazer, como que a gente tem que ter a calma, a paciência, cortesia, tudo que a gente precisa fazer para ter um bom convívio entre as pessoas. Só cabe a nós, né? Agirmos assim ou não. E isso a gente tem que se atentar, né? Tem que se atentar em como estamos fazendo hoje. O que a gente está fazendo hoje que talvez não seja tão legal, né? E às vezes são pequenas coisas. É só a gente colocar um pouquinho a mão na consciência mesmo, parar um pouquinho e ver, né? O que a gente pode contribuir, o que está no nosso alcance. Certo, gente? O Luiz continua aqui, jamais devemos negar ajuda para as pessoas. É isso aí, sempre fazendo o nosso melhor, né? Trabalhando no caminho do bem, ajudando a quem precisa, se colocando ali, né, a serviço, à disposição das pessoas. E é isso aí, gente. Finalizando aqui a lição de hoje. Agradeço muito, viu, a presença de todos vocês aqui. Deixa eu ver quem ficou por aqui. Aloísio, João Carlos, Vitor, Betânia, Patrícia, Mames, Carol, Luiz Carlos e Maria da Conceição. Obrigada, viu, gente, pela companhia de todos vocês. E nos vemos amanhã, então, 1h30 da tarde. Uma ótima tarde para vocês, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.